contratado pelo Real Madrid. Aí o Endrick, lance do garoto, que jogada, que golaço! Olha o Camavinga na enfiada de bola pro Endrick. Podría ser, pero efectivamente no puede hacer estas cosas. El colpo de coup de teatro, ¿no? Não sei se é algo pessoal com o Endrick, sabe? Mas, assim, certamente esse tipo de atitude no Real Madrid não cola. Eu sou um fã do Bob Shaw. Eu sou um fã do Bob Shaw. De protagonista numa virada histórica num jogo do Brasileirão, 3 jogos pela seleção e 3 gols, a frustração e banco de reserva no maior time do mundo. Uma possível saída em janeiro de 2026, talvez uma possível volta ao Palmeiras. Aliás, o que aconteceu com o Endrick? Promessa do céu ao inferno. Gols perdidos, garfada de Ancelotti, a contratação de um jogadorzinho meia boca chamado Kylian Mbappé e até lesões. Qual será esse desfecho final de Endrick no Real Madrid? É evasivo, né, quando falo do Endrick. Acho que a gente tem mais pressa do que ele. Ele tem Mbappé, Vini, Rodrigo, Bastantuono, Arda Güler, Brahim. Eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Se o Endrick decidir vir jogar no Brasil, principalmente no Palmeiras, a gente tá lascado, papo reto. Os torcedor rival, mano, pode dar as taças tudo pro Palmeiras ano que vem, papo reto. Vamos lá, rapaziada. Endrick pode estar de saída em janeiro de 2026 pro Real Madrid, né? Porque dificilmente ele vai pegar a titularidade de um jogador chamado Kylian Mbappé. Eu tô com algumas notícias frescas aqui e eu quero acompanhar com vocês. Então se vocês puderem, assiste esse vídeo até o final que eu quero ver se vocês concordam comigo aqui. Aqui é a visão também de um torcedor rival, São Paulino, tá, rapaziada? Vamos lá, mano. Saiu lá, tá? Saiu lá nos jornais da Espanha uma entrevista do técnico Xabi Alonso falando sobre a promessa de Endrick, tá, rapaziada? Vamos lá. Tô aqui aberto com a notícia e vou ler junto com vocês aqui. Vamos lá. O técnico Xabi Alonso comentou nessa terça-feira a falta de minutos de Endrick na atual temporada. Endrick... rapaziada, como é que pode, mano? Ele pode se queimar muito lá. Se eu fosse ele, eu saía e vinha pro São Paulo, tá? Vamos lá, brincadeiras à parte. O jogador brasileiro que recebeu a camisa 9 na pré-temporada, mas ainda não entrou em campo. Ele ainda não entrou em campo nessa temporada, rapaziada. É inacreditável, mas também não tem como entrar em campo com Mbappé lá, Vinícius Júnior e Rodrigo, né? Aí é bem difícil mesmo. Tem a possibilidade de sair pro empréstimo na próxima janela de janeiro. O que eu acho que vai acontecer, tá? Mas se eu fosse o Endrick, tá? Eu pensaria muito em que time jogar. Ele tem que ir pra um time onde ele tem que ser o protagonista do time, tá? Porque a Copa de 2026 já tá batendo aí na porta e ele tem que se destacar muito pra poder ir pra essa Copa do Mundo, tá? Aí o Xabi Alonso completou aqui, ó. A competição no ataque é intensa. Ele precisa estar preparado para o momento e o contexto de cada partida. Tanto ele quanto o Gonzalo Garcia e o Brahim Dias. Olha com quem que o Endrick tá disputando. São duas promessas muito fortes também lá do Real Madrid, que é o Gonzalo Garcia, né? E também o Brahim. Eles entrarão em campo, porque há muitas partidas. Esse é o futebol de elite e precisamos de muitos jogadores bons. Xabi Alonso em entrevista coletiva, né, mano? Caraca, aí tá aqui ressaltando aqui, ó, o jogo contra o Getafe, em que o camisa 9 novamente não foi utilizado pelo treinador, foi considerado uma gota d'água para o staff do Endrick, ou seja, empresários, pessoas ligadas ao Endrick ali, estão de saco cheio, quer que o moleque jogue, mano, o moleque tem muita bola, rapaziada. Eu já vi o Endrick jogar, tá? Já vi o Endrick jogar uma partida São Paulo e Palmeiras, se eu não me engano, na Copa do Brasil 2023, que o São Paulo ganhou de 1 a 0 com aquele golaço do Rafinha, tá ligado? O Endrick fez um gol ali que não valeu e ali eu já vi que o moleque é bola, tá ligado? O moleque é muita bola e não, quer dizer, não tem o que negar. Eu falar aqui não prova nada. Os números dele tá aí, os jogos dele estão aí. Aquela partida que ele fez contra o Botafogo, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Quais são os times que estão interessados no Endrick, né? Vamos lá. O principal interessado em Endrick é o Olympique de Marseille, da França. É um bom time, mano. Lá não tem tanta concorrência assim, tá ligado? Se ele se destacar muito lá,
a vaguinha dele ali pra Copa do Mundo pode estar garantida, tá ligado? O moleque tem que jogar, mano. Moleque novo, bom de bola, tem que jogar. Segundo o rádio da França, RMC Sports, o clube entrou em contato com o Real Madrid para saber as condições de negociação e pode fazer uma proposta para receber o atleta por empréstimo em janeiro. Caramba, minha descrição tá meio ruim aqui, né, rapaziada? Desculpa aí. Os franceses apostam justamente na vontade do brasileiro em ganhar minutos. Sim, o Endrick quer jogar, mano. Ele não é aquele tipo de jogador preguiçoso que tá ali no Real Madrid só por status de estar no Real Madrid e por dinheiro, tá ligado? O moleque quer jogar, mano. E se ele jogar, ele pode ser... Mano, ó, eu vou falar logo aqui. Se o ataque da seleção ano que vem for Vinícius Júnior pela esquerda, Pedro, centroavante, sendo 9, e Endrick na direita, meus amigos, aí é só comemoração e vai ser feriado no Brasil, porque o Hexa vai vir sim. Portais de notícias da Espanha também ligaram o Endrick ao Paris Saint-Germain. Aí eu acho meio difícil, tá? Porque lá ele vai concorrer com quem? Com o Dembélé, o Doué, com o Kvaratskhelia, tá ligado? Quem mais? Esses aqui é o que veio na mente, tá ligado? O Barcola, ali vai ser meio difícil também. Ali ele não pode ter não tantos minutos que nem ele quer aqui. Cujo treinador Luiz Henrique é fã do brasileiro. De acordo com o portal O Que Diário, o clube parisiense, meu Deus, que palavra difícil, estaria disposto a dobrar o salário do atacante para fechar um acordo. Olha isso, rapaziada. Vocês têm noção disso? Mas o Real Madrid descarta uma negociação em definitivo. Caraca, mano. Mas eu acho que o Endrick não quer dinheiro, rapaziada. O Endrick quer jogar bola, que é o que ele sabe fazer de melhor, tá ligado? Em contrapartida, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, toparia uma troca do jovem pelo meia Fabian Ruiz, de 29 anos. O Xabi Alonso tá metendo louco aqui, né, rapaziada? O Xabi Alonso tá metendo louco aqui, que... Para, mano, não existe isso, mano. Se eu fosse o Endrick, eu saia do Real Madrid, pelo menos por empréstimo. Pega minutagens lá fora, em outro país, em outro clube, joga bem, chama a atenção de novo pro Xabi Alonso, volta pro Real Madrid, abrir o olho do Mbappé. Fala, ó, Mbappé, se você moscar, tá? Se você moscar, o moleque tá aqui, tá ligado? É muito difícil, mano, é muito difícil jogar com o Mbappé destruindo, mano. O Mbappé, quantos gols o Mbappé? Eu sei que o Mbappé é um artilheiro. Gols... Mbappé 2025, acho que ele tem parar de 40 gols, não é, mano? Ó, 50 gols. O Mbappé tem nada mais nada menos que 50 gols na temporada, rapaziada. Vocês têm noção disso? Papo reto, mano. Meu Deus do céu. Outro clube que estaria monitorando a situação de Endrick é a Juventus. Deixa eu ver como é que tá a situação da Juventus lá na Série A, mano, porque eu não... Ó, falar nisso, tem jogaço hoje, ó, Real Madrid e Juventus. Já pensou um Endrick que entra e faz gol? Eu não sabia disso aqui não, mano. Vou assistir esse jogo aqui, tá? Vou assistir esse jogo aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui a classificação da Juventus aqui na Série A. Praticamente acabou de começar. Tá em sétimo com 12 pontos e o Milan tá com 16. Se ele chegar e amassar aqui, mano, na Juventus, pode ser que... Bom, não sei, mano, é muito difícil a gente cravar algo, né, mano, é muito difícil. Assim como o PSG, o clube italiano também estaria disposto a aumentar o salário do brasileiro. Como informou o jornalista italiano especializado no mercado de transferências, Matteo Moretto. É assim que se pronuncia? Não sei. A imprensa local também já apontou Roma como um dos interessados no negócio. Como é que tá a Roma aqui no campeonato? A Roma já tá melhorzinho, por 3 pontos aqui. Rapaziada, é o seguinte, se vocês fossem o Endrick, pra que time vocês iriam? Vocês iriam pro Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, Juventus ou Roma? Ou vocês tentariam voltar para o Palmeiras? Comente aí embaixo, eventual negócio com clubes da Premier League é considerado distante, mas não descartado. O site português A Bola colocou o jogador na mira do Manchester United. Aí sim, talvez eu acho que seria a melhor opção, tá? O time que joga também com o brasileiro Matheus Cunha. Outras equipes inglesas de olho no atleta seriam West Ham e Aston Villa e Newcastle e o Tottenham. Cara, o Manchester United talvez seja a melhor opção, mano. Papo reto. Papo reto mesmo, mano. E o Endrick, será que ele vai pro Palmeiras? Se ele for, rapaz, a gente tá lascado, viu? Vamos lá, diante de rumores sobre uma possível saída do atacante Endrick do Real Madrid, o pai do atleta, Douglas Souza, respondeu uma publicação nas redes sociais revelando um possível retorno da promessa ao Palmeiras. Abre aspas, aqui quem falou foi o pai do homem, tá? Pai do Endrick falou aqui, ó. O Palmeiras teria que fazer uma proposta, um projeto, disse o pai do jovem atacante em resposta a um perfil palmeirense no Instagram.
A resposta de Douglas despertou a euforia da torcida, que acompanha de perto os bastidores de uma possível adeus do atacante ao clube merengue. Um adeus não é, mano. Ele não vai sair assim com um contrato de compra, tá ligado? É só um empréstimo, mano. De acordo com o jornalista italiano Fabrício Romano, especialista em transferências internacionais, os dias do atacante brasileiro estão contados em Madrid. Uma possível transferência que também teria o aval do staff do atleta aconteceria por empréstimo. Isso aqui foi o que a gente leu na outra notícia, né, mano? O foco principal da negociação seria beneficiar o atleta, que tem pouca minutagem no time espanhol e poderia visar em outro clube uma posição mais confortável para carimbar a vaga para a Copa do Mundo de 2026. Foi o que eu falei anteriormente também, tá ligado, rapaziada? Foi o que eu falei anteriormente pra ele, aqui também pra vocês. A promessa de 29 anos é foda. Calma aí, Hendrick, tá velho assim. A promessa de 19 anos teve seu nome ligado ao Olympique de Marseille, PSG e mais 2 clubes franceses. Hendrick, o calo tá apertando. Sai desse time aí, mano. Por questões internas e de planejamento de carreira, o retorno do atacante ao futebol brasileiro está descartado. A prioridade é encontrar um clube europeu com alto nível de competitividade para receber o atleta por empréstimo. A estratégia que estava prevista pelo Real Madrid. Agora os números do Hendrick. Desde que chegou ao clube... Mano, isso aqui assusta, tá ligado? Porque o Hendrick é um jogador excepcional. Desde que chegou ao clube espanhol, no segundo semestre de 2024, Hendrick disputou 37 partidas e marcou 7 gols. O jogador de 19 anos tem contrato com o Real Madrid até junho de 2030. Aí, Hendrick. Você tem contrato até junho de 2030. 2030 é o centenário do tricolor, pai. Joga aí, depois vem pra nós. Você foi formado na base do São Paulo, rapaz? Quer dizer, foi formado não, passou pela base do São Paulo? Vem pro tricolor. Como é que a gente explica a incrível queda de Hendrick? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui do Victoriano Fute, certo? O link do canal dele está na descrição. Vamos ver como é que tá essa queda do Hendrick lá no Real Madrid. Um videozinho antigo de 3 meses atrás, mas eu acho que ele vai resumir bem isso aqui. Eu acho que tem alguma coisa no dia a dia do Hendrick que incomodou o próprio Dorival na seleção e o próprio Ancelotti no Real Madrid. Lembrando, o canal do Victoriano Fute, primeiro link do comentário fixado. Gana enfiada de bola pro Hendrick. Bueno, ha tenido 2 oportunidades, pero efectivamente no puede hacer estas cosas. Oye, el palabras de cuerpo Ancelotti. de club de teatro, ¿no? No, club de teatro en el fútbol no existen. Depois é na Espanha, em Madrid, o Hendrick faz gol. E o Hendrick sempre no banco e nunca teve a oportunidade de começar a Mano, é uma parada que eu acho muito estranho, tá ligado? Não sei se vocês repararam isso. Quando algum jogador do Real Madrid ele é substituído, a câmera dali da transmissão foca no Hendrick, mano. Por que que isso acontece, hein? Eu já vi alguns zunzuns. No dia a dia do Hendrick, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Ah, é? Os batidores da bola Olha, parece que ele tá meio desligado, Corre. né? Olha lá a câmera com dele. essa história. Qual o real motivo da estranha queda de Hendrick? Algumas coisas que vão ser reveladas nesse vídeo podem te assustar. Esse vídeo vai ter um formato cronológico, ou seja, você vai acompanhar desde o princípio. Que isso, cara? Que foto é essa aqui? Que isso aqui, pai? Que foto é essa aqui? Problemas e polêmicas do Hendrick no Real Madrid até o ápice, que é o momento atual, se é que a gente pode chamar de ápice. Se você pesquisar Hendrick e scrollar o YouTube, você vai ver vários vídeos com milhares de views comentando sobre a estranha queda de Hendrick. Mais um vídeo me chamou a atenção. Mano, eu só não quero que ele caia no limbo, tá ligado? Porque ele joga muita bola, eu não quero que ele seja, tá ligado? Aí você vê um vídeo no YouTube. O que aconteceu com o Hendrick? Do Palmeiras... tá ligado? Aí do outro lado da capa um time fraco, tá ligado? Eu espero mesmo que a nossa esperança é nessas promessas aqui, ó. É Rodrigo, Hendrick, Vinícius Júnior, pra ver se a gente ganha esse Hexa aí, mano, tá ligado? Eu nunca estive tão hypado pra uma Copa do Mundo, eu nunca fui de acompanhar tão bem a seleção brasileira que nem eu tô acompanhando nos últimos dias, que nem eu tô vendo muita notícia sobre a seleção e querendo que ela ganhe um Hexa ano que vem. Eu nunca estive tão hypado pra uma Copa do Mundo, tá ligado? Igual eu tô pra Copa do ano que vem de 2026. O empate do André Henning com a Tati Mantovani me fez ter a ideia desse vídeo, porque aqui a escama dos meus olhos caíram. Eu coloquei de volta. Eu não quero ver a realidade, eu preciso viver na ilusão, na mentira, acordar de madrugada e bater minha cabeça na parede, porque eu não quero ver a realidade. Brincadeira, eu só tô marolando, meu irmão. Depois do surgimento surpreendente de Gonzalo Garcia, alguma parte da mídia começou a falar que estaria jogado às traças no Real Madrid e não fazia mais parte dos interesses de Florentino, e que o clube não tem mais
mais nenhuma esperança no jogador. Mas será que isso é verdade? Surgiu boatos que ele estava sendo negociado com a Juventus. E esse vídeo é de 3 meses atrás. Pra vocês verem que o bagulho tá sério. Um pouco mais a fundo. Nós vamos pegar você e nós vamos mais a fundo agora, beleza? Mas primeiro, vamos do início. Em 1956, o mundo conheceu uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Hendrick? Não, mentira. Ao lado do Bob Charlton, formou um dos ataques mais poderosos do planeta Terra. Tudo isso com apenas 17 segundos de vida. O mundo temeu o Hendrick durante muitos anos. Tô zoando, rapaziada. Bora pro vídeo agora. Sério, meu parceiro. Vamos pro vídeo. Assustador, demonstrando tanto talento, tanta habilidade ali. O cara tinha muita explosão física, tem um golaço que ele marca na copinha. Então o Hendrick já na primeira impressão dele ali, já, caraca, esse moleque é diferente, né? O Hendrick já tinha certa mídia pelo seu físico, pelo que ele tava desempenhando na copinha, pelo Palmeiras, pelas suas coxas. Ele joga muita bola. Ele tinha uma coxa bem grande, bem forte. Realmente era uma coxona bem diferente. Pra perceber, lembra da coxa do Hendrick, galera? Cara, era uma coxa. Que isso? Que porra de foto é essa? Mas isso aqui mano, essa foto aqui é montagem, mano. Que porra é essa aqui, Hendrick? Rapaz, tá treinando de leg, pai? Então, assim, há muito tempo não se via alguém com talento tão acima dos outros, principalmente uma categoria de base, desde o surgimento de Vinícius Júnior e Rodrigo. Obviamente, esses dois depois do Neymar, né? Que o Neymar Mano, eu não consigo prestar atenção na porra do vídeo com essa foto dele aqui, assim, rapaz. Depois do Neymar, a gente só viu isso acontecendo com o Vinícius Júnior, mas também não se destacou tanto no profissional, né? A gente vai chegar a falar disso. Vinícius Júnior se destacou muito no Sul-Americano pela seleção brasileira. Foi aí que o Real Madrid falou, não, vamos comprar esse moleque. O Rodrigo também, porém o Rodrigo se destacou muito no profissional, né? A mídia dele acho que não veio tanta da base, mas sim mais no profissional. Diferente do Hendrick, que já na base já tava com uma mídia e uma expectativa muito alta em cima dele. Hendrick sobe pro profissional ainda sem ser titular, tenta conquistar seu espaço e aí já começa a brilhar a estrela do moleque. Que lance é esse aqui, mano? Que lance é esse aqui? Quem marca o gol da classificação em estrela. Estrela, ele tem e muita, e capacidade técnica. Deu uma cortada aqui no fio não, tá, rapaziada? Por isso que é meio estranha essa queda do Hendrick no Real Madrid. Mas a gente vai chegar lá. Vamos galgando. Vamos cavalgando. Então o Hendrick vai ganhando cada vez mais espaço no time do Palmeiras. A mídia e a torcida não tem tanta sequência no elenco principal. Pera aí, o Abel vai dando cada vez mais minutagens pra ele, mais minutagens, até que a gente vê que o Hendrick já é praticamente um dos caras protagonistas do Palmeiras. E um gol que ficou marcado foi o gol contra o Botafogo, que era líder naquela altura. Cara. Que isso, cara. Ele faz esse gol aqui, aí ele pega a bola aqui do gol e fala pros jogadores. E ele com 17 anos, tá? Ele com 17 anos. Ele faz esse gol aqui, pega a bola debaixo do braço e fala pros jogadores que são mais velhos que ele, mais experientes que ele, toca em mim. Toca a bola. Isso é chamar a responsa. É esse espírito que o Hendrick tem que eu gosto bastante, mano. De chamar a partida, de chamar a decisão, de chamar o protagonismo, tá ligado? Muita bola. Do campeonato. O Botafogo toma uma virada heróica num golaço do Hendrick. Esse e gol depois dele também, essa partida foi o crucial gol, pra levar o Palmeiras pro título. Então a essa altura o Hendrick já tinha assumido o protagonismo do time vencedor do Palmeiras. De ser protagonista com apenas 17 segundos do Palmeiras, que era um clube que já vem sendo carrasco na América do Sul, ganhando muitos brasileiros, ganhando Libertadores. Então assim, já é um nível de talento que não é comum, concorda? Se é um moleque, qualquer moleque que chega da base, ele chega ali tentando ganhar espaço e tal, mas ele não vira protagonista. O Hendrick, a essa altura, já tava assumindo um pouco desse papel de protagonista, né? Já tava. Então, em agosto de 2023, o Real oficializa a compra do nosso querido menino coxudo. Por apenas... 2023, ele tinha... Ele tá com 19? Ele tava ali com... Quase fazendo 17? Apenas 199 milhões de reais. Aí tem outros bônus do coxudo. Por apenas 199 milhões de reais. Aí tem outros bônus. 199 milhões. Outras coisas que aumentam, mas assim, né? O valor da transferência foi esse, de 199 milhões. Por isso que o Palmeiras tá onde tá, vendendo o Hendrick por esse valor, vendendo o Estevão por esse valor, vendendo, acho que é Vitor Reis, por um valor monstro. O São Paulo tem que aprender, mano. São Paulo tem que aprender com o Palmeiras. Esse momento, São Paulo que já foi referência na venda de atletas da base. Olha o Palmeiras. Por isso que o Palmeiras tá onde tá, disputando títulos, ganhando de todo mundo e fudendo todo mundo. É conhecido até mundialmente. Pô, virou contratação do Real Madrid, o mundo todo fica sabendo, né? Eu lembro que eu nem sabia direito do futebol do Arda Güler. Mano, isso aqui não foi palhaçada. Eu falei Arda Güler. Problema na garganta, desculpa.
Eu lembro que eu nem sabia direito, não acompanhava muito bem o futebol do Arda Güler. E assim, quando o Real comprou, já fui atrás. Falei, não, quem é esse moleque? Onde ele joga e tal? Qual as características? Então assim, o Real Madrid comprou, já viram... Eu tô sem internet, que esse moleque eu não conheço. Enorme. Então lá na Espanha já começou aquela rivalidade, o povo falando assim, não, a gente tem Yamal, os torcedores do Barcelona, a gente tem o Yamal. Vocês contrataram o Endrick aí, então... Quem é melhor? Yamal ou Endrick? Então vai ser Yamal versus Endrick aí, os dois novos talentos. Dá um X1 bom, hein, pai? CR7 e Messi. É complicado, né? Mas enfim, irmão. Teve essa expectativíssima do Endrick, até pelo desempenho que ele tava demonstrando no futebol brasileiro, tinha demonstrado na Copinha. Era um pouco exagerada, mas assim, dava pra entender, né? O Palmeiras é campeão brasileiro, o moleque já ganha logo um Brasileirão com 17 anos, sendo protagonista, já comprado pelo Real Madrid. Então o mundo já esperava que no Real ele fosse se tornar o grande monstro que se esperava e o 9 do Hexa aqui pra nós brasileiros. Porém, como o Endrick só podia ser apresentado em junho de 2024, a torcida palmeirense podia continuar curtindo as coxas do Endrick até ele completar 18 segundos de idade. Então Endrick chega ao Real Madrid com a saída de Benzema. Todos esperavam que Endrick poderia brigar pela... Provavelmente vai falar aqui do Kylian Mbappé. Titularidade do Real, visto que o 9 do Real Madrid até então era o Rossello, que assim, vamos ser sinceros, não é nenhum grande gênio, né, da bola, é um cara muito esforçado, mediano ali, tático, mas por não ter esse quê de genialidade, ele pode facilmente ser substituído por qualquer outro jogador que tenha genialidade e cumpra o papel tático, correto? Mas a chegada de Mbappé quebrou esse tartaruga fudeu um pouco a grande projeção que poderia haver para Endrick. O Mbappé é comprado com uma transferência, ele recebe um salário gigantesco que custa muito alto pro Real Madrid e é o Mbappé, campeão de Copa do Mundo, destaque aí, 3 gols em final. Vai se tornar, na próxima Copa, eu cravo aqui, o maior artilheiro da história de todas as Copas. Então, é o Mbappé. Eu também acho. Parceiro, não é qualquer jogador. Todo mundo já sabia, pô, agora o Endrick virou o substituto do Mbappé. Vai entrar quando puder. E aí, a gente já tem esse pouco desse amadurecimento que se esperava do Endrick, que poderia ser mais rápido, um pouco retido por causa da chegada do Mbappé, concorda? E assim, basicamente, é a mesma coisa que aconteceu com o Vinícius Júnior quando chega no Real. O Vinícius Júnior entra uma partida ali ou outra, começa no Real Madrid B, depois sobe pro profissional, e aí ele começa a ter mais espaço quando o Hazard decide que não vai jogar mais bola, começa a ter lesão, começa a engordar, comer hambúrguer igual um desgramado. O Vinícius Júnior começa a ter mais sequência. Mano, que também tinha tudo pra se tornar um dos melhores jogadores, tá ligado? Se perdeu, mano. Jogou muito no Chelsea ali, depois o futebol sumiu. O caso do Hazard é inacreditável, mano. O Hazard, parece que ele é o Luan do Grêmio, que foi pro Corinthians, tá ligado? De jogo, até porque não tinha outra opção. Então, o Vinícius Júnior meio que começou a dar certo pela falha do Hazard, e não por ele estar destruindo completamente nos treinos ali e tal. Ele foi ganhando espaço, foi ganhando mais partidas, porque o Hazard não tava jogando nada, né? Tava lesionado, não tava jogando bola. Mas enfim, voltando pro Endrick. Que isso, pai? Tá com sono? Que é isso, Endrick? É apresentado ao Real Madrid, o Real Madrid oficializa a compra do Mbappé e começa logo as primeiras polêmicas. Logo de cara, um dos maiores memes do futebol mundial surgiu, Bob Charlton. Cara, eu fico muito feliz, né? Como eu tava falando aqui, eu sou um fã do Bob Charlton. Então o Endrick já começa a sentir a proporção das coisas. Inacreditável, a mídia do mundo todo tava falando dele. Afinal, ele era um jogador do Real Madrid. Então, se antes ele soltasse uma besteira, a imprensa nacional aqui do Brasil ia falar. Agora, se ele fala uma besteira no Real Madrid, o mundo todo vai falar. Então ele não pode mais falar aquela frase que ele disse: assim como eu dava na base, eu vou dar no profissional. Não pode mais falar isso. Como eu dou na base, eu vou dar no profissional. É que o brasileiro é foda, mano. Qualquer coisinha é lá ele, né? Porque é o Real Madrid, né, irmão? Mas dentro de campo, o moleque surpreendeu o mundo. Fez a estreia dos sonhos contra o Valladolid, entrando aos 86. Então ele só tem o mundo. Fez a estreia... Olha aí. Saiu o Mbappé pra entrada dele? Eu vou ficar calado, Valladolid, entrando aos 86, então ele só teria 4 minutos em campo, teoricamente. Mas o juiz dá 6 de acréscimo e logo ele marca o primeiro gol, logo na estreia, provando sua estrela. De direita!
Eu não sabia disso aqui não, mano. E Será logo que eu não entendo de futebol, não acompanho? Primeiro gol, logo Primeira partida dele, a estreia dele, ele marcou gol, eu não sabia. provando sua estrela. De O direita. Endrick realmente tem muita estrela, irmão. O cara não é um jogador, você fala assim, pô, o Endrick é um jogador comum, é um bagrinho. Não é. Tecnicamente, ele tem bastante qualidade, cara. Já provou isso. Que foto é essa? Tira essa foto. Depois, na estreia da Champions também marcou. E foi Esse indo gol, eu assim, lembro. mesmo com O pessoal tava pouquíssimos falando pra ele minutos, tocar no entrava Mbappé. e marcava. Contra o Celta de Vigo, marcou 2 gols na mesma partida. E Olha. Endrick continuou assim por algum tempo. Mas conforme isso? o tempo ia passando, Mbappé também foi crescendo seu futebol. Eu lembro que nessa época o pessoal falava, ó, o Endrick vai roubar a vaga do Mbappé, que o Mbappé não tá se adaptando, não tá se familiarizando, o time não tá encaixando, o Ancelotti não conseguiu achar um esquema tático pra jogar o quarteto lá, Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé, então, ó, o Endrick vai ganhar que é espaço. esse, mano? O Mbappé Pelo vai amor virar... de Deus. Ô, Real Madrid, vamos compartilhar um pouquinho desses jogadores pros outros clubes pra dar uma equilibrada, pai? Banco do Real Madrid. Eu falei, rapaz, o Mbappé só vira banco do Real Madrid se ele quebrar o joelho. Mas foi isso que aconteceu. O Mbappé foi tendo cada vez mais sequência, se tornou artilheiro do Joga Real muita Madrid, bola. né, irmão? Depois de algum tempo. Então, era tudo questão do Mbappé se adaptar à Joga nova muita posição, bola. né? Jogou muito tempo como ponta, tava jogando como centroavante, virou camisa 9. Olha. Nesse tempo, o Endrick Sério? entrava e com 3 minutos, 4 minutos em campo, ele metia gol, meu parceiro. E aí, com o tempo, o Endrick vai perdendo cada vez mais espaço. E já se começava o burburinho de que Ancelotti tinha um certo probleminha com o Endrick, mas ninguém levava a sério. Até porque mesmo que o Endrick entrava não e metia é os gols, questão e de às vezes ele problema, não era mano. titular. Até em partidas fracas. Até em Porra, velho. partidas que o Mbappé não tava. O pessoal falava, rapaz, por que o Ancelotti não bota o Endrick? Tem algum Eu parei pra pensar, será que é por isso que o Estevão foi pro Chelsea? Porque, querendo ou não, lá ele não ia ter tanta competitividade assim pelo elenco? Uma coisa aí, tem algum problema, porque não é normal. O cara tá entrando, metendo gol, então só pode ser algo extracampo. Mas assim, isso não tinha uma proporção, uma validação grande. Até a partida contra o Getafe. Endrick é acionado pelo Camavinga na cara do gol. cavadinha. Tenta dar uma cavadinha e erra nas mãos do goleiro. Já tinha uma certa discussão sobre a individualidade, a personalidade do Endrick. No primeiro gol que ele fez na Champions, né, que ele tem várias opções pra tocar do lado, Vinícius Júnior, Mbappé, Bellingham, ele dá um chute lá de Então, eu lembro disso aqui. Eu lembro disso aqui porque rapaz, é o seguinte, o futebol é foda. Se ele erra esse chute, se ele chuta fraco, o goleiro pega, ou se a bola isola, a crítica aí ia cair muito em cima dele, tá ligado? Porque ele tem a opção de passe aqui pro Vini. Olha isso, olha que sacanagem isso aqui, velho. 5 contra 2, porque esse aqui já foi. Ele tem a opção de passe aqui no Vini Júnior, tem a opção de passe aqui no Mbappé. Tem 5 metros de distância. Ele Como ele desce fez tapa. o gol, ninguém criticou. É, Mas isso, nesse isso. jogo aqui do Getafe, ele dá a cavadinha e erra. Tava impedido, mas isso não impediu o Ancelotti de dar uma entrevista. E o mundo já falou, opa, pode ter alguma coisinha aí. No puede hacer estas cosas. Es jóvenes, tiene que aprender. Él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer el colpo de coup de théâtre, ¿no? No, coup de théâtre en el fútbol no existen. Caralho. Com a chegada de Xabi Alonso, se tem a expectativa de Endrick ter mais espaço. E aí acontece o que gerou a polêmica atual e o grande clímax desse vídeo. No dia 18 de maio, Endrick sofre uma lesão no tendão na partida contra o Sevilha. Não é convocado pelo Ancelotti, já não vinha sendo convocado pelos outros treinadores, né? E aí se começa a surgir esse burburinho de fala assim, pô, o Endrick, apesar de tudo, ainda é um ótimo jogador. A seleção precisa de um 9. Por que ninguém convoca o cara? E aí foi surgindo na mídia, né? Até aquela declaração do Vampeta, dizendo que, pô, o Endrick não é bom de vestiário, o Endrick é perna e tal. Eu acho que tem alguma coisa no dia a dia do Endrick que incomodou o próprio Dorival na seleção de convivência. Eu acho que no dia a dia, eu já vi alguns zunzuns, no dia a dia do Endrick, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Foi se criando Por que essa que ele é notícia, assim, mas né, assim, mano? até agora, não aconteceu nada confirmado. O moleque é né, jovem rapaziada? também, Endrick mano, não é é foda. convocado, já não vinha sendo convocado pela Esse gol seleção. dele contra a Espanha foi um puta golaço, né, mano? Foi um golaço, E velho. ainda fica fora do Super Mundial de Clubes. Começa o Mundial, Mbappé tem um mal-estar. Endrick seria o substituto imediato, não tá, porque tá lesionado. E Também as coisas não estão dando certo pro cara, né, mano? Gonzalo Garcia vem do time Aí. B do Real Madrid e Time começa B. a ter E oportunidades. aí, como que o no moleque Real vai principal. fazer? E pro azar de Endrick, o moleque mete 4 gols e uma assistência, sendo decisivo em jogos como contra o Borussia e Juventus. E prova que entra na briga pela vaga. de foda, centroavante mano. do Real Futebol Madrid. é dele, E aí mano, já futebol se é começa foda. a polêmica na mídia. Pô, e o Endrick? Foi esquecido? O que tá acontecendo com ele? Que estranha a queda do Endrick. Mas essa ausência dele no Super Mundial é
é porque ele tá lesionado, né, rapaziada? Tá voltando de lesão aí agora. E aí já começa na mídia falando que, pô, o Endrick tem que sair, o Endrick vai buscar algum clube, o Endrick vai pro Arsenal, já vi a gente falando que ele vai pra Juventus. Mas o Real já dá uma sinalizada ali nos bastidores que não tem interesse nenhum em emprestar ou vender o Endrick. Então o Real acredita sim no talento do Endrick, e meio que tá moldando ele ali nas divisões de base e quem sabe até moldando a sua personalidade, né? Moldando o seu caráter. Às vezes um moleque com 17 anos já tá conquistando tudo, vai pro Real Madrid, começa a ter um pouco de nariz em pé. Eu não sei, né, rapaziada? Pode ser que seja isso, e o Real Madrid é um clube que sempre se colocou acima de qualquer jogador. Então meio que os caras estão falando assim, ó, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O próprio exemplo é o Mbappé, que lá no PSG mandava no time, mandava no clube. Ele tinha, como que é? Não sei a palavra, mas toda a contratação do PSG, ele tinha que dar uma opinião, ele tinha que dar um aval, tá ligado? Aqui no Paris Saint-Germain já chegou mansinho, pezinhos no chão, e por isso que tá com 50 gols na temporada, né? Por isso que tá voando. E nós vamos te ensinar como que funciona num clube grande, e tá meio que amadurecendo o moleque. Então eu acho isso super positivo, né? E o Endrick ainda é novo, mano. Não tem nem 20 segundos. Calma, não é o fim do Endrick, né? Pode ser que ele comece a ter mais espaços aí. Mas se ele quiser ter mais rodagem, obviamente ele vai ter que sair do Real Madrid, né? Só não vem pro Palmeiras. Falando de qualidade, eu vi muita gente falando, pô, o Endrick é o novo Vitor Roque. O Vitor Roque foi no Barcelona, bateu e voltou. O Endrick vai acontecer a mesma coisa. Olha o poder do futebol com o tempo. Esse vídeo é de 3 meses atrás, quase 4. O Vitor Roque vinha numa baixa. E agora o Vitor Roque é um dos principais atacantes do Brasil. Que bagulho louco, né? Mas isso aí não tira o fato que ele deu uma flopada lá fora, né? Bom, eu acho meio difícil. Se você analisar jogador por jogador, o Endrick tá uma prateleira acima de talento. E eu não preciso ir muito longe na argumentação, né? Foi destaque aqui no Brasil, era protagonista do Palmeiras, coisa que o Vitor Roque era no Atlético Paranaense. Ele era um ótimo jogador, ele era matador, mas ele não era aquele cara que às vezes ia pegar uma bola, driblar 2, 3 e fazer um gol. O Vitor Roque sempre foi um cara matador, de muita explosão física, de muita força, né? E o Endrick... Que isso? Fazer um gol. O Vitor Roque sempre foi um cara matador. Nada mais, nada menos que Gerson! Física, não consegue pegar o bola, Fabrício. Mano, o que é isso aqui, velho? Muita força, olha isso aqui, né? mano. O Endrick chega no Real Madrid, vai metendo gol a roda, até entrando 2, 3, 4 Caralho, no jogo. Véio. Já o Vitor Roque não teve a mesma percepção e o mesmo desempenho no Barcelona. Tanto é que se o Endrick, mesmo em má fase agora, sai do Real Madrid, ele não volta pro Brasil. Ele vai pra outro clube da Europa. E o Vitor Roque bateu no Real Betis e ainda não conseguiu se firmar. Então, assim, tem uma diferença grande de talento até desde a parada é o seguinte... Supondo que... Desculpa, eu tô gripado, tá? Supondo, chat, que ele vá pra esse time da Europa aí, o Olympique de Marseille, Juventus, Roma, sei lá. Não se firme lá. Não dê bons resultados, o que eu acho que é difícil. Vamos supor que ele vá mal nesse outro clube da Europa. Aí... vai voltar pro Brasil, pro Palmeiras. Projeção, o Endrick já é projetado como um grande jogador, o Vitor Roque. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Se ele for pra outro clube na Europa, ele vai destruir. Uma grande promessa. Ele vai destruir. Enfim, o Endrick também era uma grande promessa, mas tinha sim uma expectativa maior em cima do Endrick, correto? Então o que tá acontecendo com o Endrick? Basicamente teve essa provável desinteresse ou provável tretinha com o Ancelotti, o time tá tentando reeducar aí o garoto, teve a lesão, ficou de fora do Super Mundial, todo mundo achou que muita gente não sabe que ele tá lesionado, então acho que é a opção do Xabi Alonso. E aí já começa o Endrick tá numa queda absurda, mas comparado com que ele saiu do Real Madrid, claro que ele tá em baixa, mas assim, pode ser que a gente veja uma nova versão do Endrick aí em 2025. Vamos ver se ele vai amadurecer como jogador, né? O que vai acontecer com o Endrick. E aí, tu acha que o Endrick vai dar a volta por cima no Real Madrid ou você acha que ele tem que buscar outro time? Comentem sua opinião nos comentários, não esqueça. Lembrando o canal do Victoriano Foot aí na descrição, se inscreve lá. Também se inscreve aqui no meu canal, mano. Meu canal é novo, temos apenas 400 inscritos. Então se você puder se você puder deixar seu like e se inscrever no canal, você vai estar manjando demais. Você não tem noção o quanto é difícil crescer aqui nessa plataforma, tá? Então, sei lá, se alguém assistir esse vídeo até o final, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Victoriano Foot, mais uma vez, canal, link na descrição. E tamo junto. Vamos ver como é que vai ser o Endrick.